Nós, assim como tudo ao nosso redor, somos formados por fragmentos de estrelas. Pode soar curioso afirmar isso, mas que tal explorarmos como as estrelas realmente funcionam? Nós, assim como tudo ao nosso redor, somos formados por fragmentos de estrelas. Pode soar curioso. Nos primórdios do universo, a matéria se condensou em átomos, com núcleos formados por prótons e elétrons orbitando ao redor. Principalmente, surgiram hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de lítio. Além disso, havia alguns poucos isótopos desses elementos. Lembrando que isótopos são átomos que contêm nêutrons a mais. Esses átomos começaram a se aglutinar devido à gravidade, e essa aproximação gerou atrito e calor. A enorme pressão gravitacional, combinada com o calor gerado por uma imensa quantidade de átomos, permitiu que os átomos se colapsassem, rompendo a barreira da eletrosfera e colidindo os núcleos, formando as primeiras estrelas. Essas colisões permitiram que os átomos se fundissem, como, por exemplo, átomos de hidrogênio se juntando e transformando-se em hélio, liberando energia no processo. A partir daí, a estrela continua a fazer fusões de elementos, dependendo do tamanho dela. Quando ela termina de fundir elementos mais leves como hélio, carbono e oxigênio, por exemplo, a estrela não terá mais força gravitacional e pressão suficientes para fundir elementos mais pesados, e as fusões nucleares param. Isso gera uma pressão interna que faz com que todo o peso da estrela se concentre no núcleo dela. Esse colapso gera uma reação em cadeia que pode levar à fusão de elementos mais pesados, como cobre, mercúrio e ouro, por exemplo. Esse processo culmina em uma enorme explosão, conhecida como supernova, que espalha diversos tipos de átomos diferentes pelo universo. Agora que o espaço está enriquecido com uma enorme variedade de átomos, podem surgir moléculas complexas que formarão rochas, água, ligas metálicas, entre outras. Essas interações consideram a energia proveniente de outras estrelas, forças gravitacionais aleatórias, e em alguns casos, decaimentos radioativos de isótopos. Todas essas interações permitem o surgimento de moléculas cada vez mais complexas, que podem formar planetas. Pegando o exemplo da Terra, após sua formação no início do Sistema Solar, ocorreram muitas interações gravitacionais e impactos de cometas e asteroides. Além disso, a interação do núcleo magnético da Terra, juntamente com as placas tectônicas e o magma, desempenharam um papel crucial. Várias interações no núcleo da Terra resultaram em erupções vulcânicas, que possibilitaram que alguns tipos de moléculas complexas subissem para a atmosfera. Devido a várias interações complexas e únicas, como quedas de meteoros e meteoritos, interações gravitacionais entre a Lua, outros planetas e o Sol, radiação solar, núcleo ativo, minerais ricos sendo expelidos do núcleo da Terra e os diversos climas que surgiram na atmosfera, moléculas complexas começaram a se formar, eventualmente levando ao surgimento de moléculas replicadoras. Tais moléculas faziam cópias delas mesmas, com uma margem de erro, vezes fazendo réplicas falhas e vezes fazendo moléculas mais eficazes. Sua formação era favorecida pela tendência natural das estruturas químicas de se organizarem para minimizar o gasto energético. Esse processo de replicação e variação levou, eventualmente, ao surgimento de moléculas cada vez mais complexas e eficientes. Com o tempo, essas moléculas complexas se organizaram em estruturas que podiam realizar funções vitais, como a obtenção de energia e a reprodução. Esse processo culminou no surgimento dos primeiros seres unicelulares, que são considerados os primeiros organismos vivos. Após o aparecimento dos primeiros organismos, esses começaram a se proliferar. Seguindo a regra de cópia mencionada anteriormente, onde existe um percentual de cópias falhas e outro menor de cópias aprimoradas, ou seja, cópias que gastam menos energia e se adaptam melhor ao ambiente. Algumas dessas cópias aprenderam a usar a energia molecular das ligações entre as células de outros seres vivos, criando um tipo de cadeia alimentar primitiva. A partir daí, as cópias começaram a ocupar locais distintos umas das outras, resultando no surgimento de cópias diferentes, e eventualmente, espécies diferentes. Essas espécies começaram a se alimentar de outras espécies concorrentes, ampliando a cadeia alimentar primitiva. Com o passar dos anos, as cópias foram se especializando cada vez mais em formas mais eficientes de gastar energia e em sua capacidade de se alimentar de outros organismos para obter energia. E durante os bilhões de anos que se seguiram, formas diferenciadas dessas cópias foram aparecendo e se nichando em uma diversidade gigantesca de espécies e células especializadas. Surgiram células capazes de captar luz, captar vibrações e ouvir, sentir a temperatura, ter força, entre outras funções. Cada uma dessas espécies foi ocupando diferentes partes da Terra e se diferenciando cada vez mais umas das outras. Os seres existentes hoje são feitos desses átomos forjados em estrelas há bilhões de anos. Ao longo de nossas vidas, usamos nossos alimentos para obter parte dos átomos neles contidos e recompor nossos corpos, já que, ao longo do tempo, nossos corpos são constantemente remontados e os átomos que os compõem são substituídos. Dessa forma, do nascimento até a velhice, os átomos que compõem nossos corpos não são os mesmos. Com exceção de poucos órgãos internos, todo o nosso corpo é continuamente renovado. Essa foi uma explicação bem simplificada de como as coisas são formadas. Isso para te mostrar que os átomos que nos compõem hoje, e os que estiveram em nossos corpos no passado, um dia fizeram parte de estrelas. Não se esqueça de curtir.
E siga o canal para mais informações. Tchau!